Quando meu filho pegou as malas e saiu pela porta sem olhar para trás, sem um abraço, sem um até logo, eu ainda não sabia que aquela seria a última vez que ele pisaria naquela casa como o homem que eu conhecia. O que ele descobriu 3 meses depois faria com que ele caísse de joelhos na minha frente, pedindo um perdão que eu não sei se conseguiria dar. Mas o que aconteceu entre aquele dia e o momento em que ele voltou foi algo que ninguém esperava. Nem eu, nem ele. E principalmente, nem as pessoas que achavam que podiam me destruir sem consequência. Meu nome é Marisa. Tenho 56 anos. Trabalho como auxiliar administrativa numa clínica de fisioterapia aqui em Campinas, interior de São Paulo. Acordo às 5:30 da manhã todo dia, pego 2 ônibus para chegar no trabalho às 7, volto para casa às 6 da tarde, cansada, com as pernas doendo, mas sempre fui de me virar, de não reclamar, de fazer o que precisa ser feito. Nunca tive vida fácil. Nasci no interior de Minas Gerais, num vilarejo chamado Santa Rita do Passa Quatro, onde todo mundo se conhece e onde ser pobre é quase um destino traçado. Vim para São Paulo com 18 anos, fugindo de um pai alcoólatra e de uma mãe que não conseguia me proteger. Vim com uma mala de papelão e R$ 30 no bolso, e foi assim que eu construí tudo, do zero, sem ajuda, sem rede de apoio, apenas com vontade de sobreviver. Criei meu filho sozinha desde que ele tinha 7 anos. O pai dele, o Rogério, sumiu depois que perdeu o emprego numa fábrica de autopeças e começou a beber. Simplesmente desapareceu. Não deixou endereço, não ligou, não mandou pensão, nada. Foi como se a gente nunca tivesse existido para ele. No começo, eu ainda tinha esperança de que ele voltasse. Ficava olhando para a porta, imaginando que ele ia aparecer, pedir desculpas, dizer que tinha sido um momento de fraqueza. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses e a esperança virou raiva. Raiva de ter confiado, raiva de ter acreditado, raiva de ter sido abandonada de novo, como tinha sido pelo meu pai, como tinha sido por todo mundo que prometeu ficar e não ficou. Mas eu não podia desmoronar, não podia me entregar. Porque tinha um menino de 7 anos me olhando com aqueles olhos assustados, esperando que eu dissesse que estava tudo bem. E eu disse, eu menti, eu fingi, porque era isso que eu sabia fazer, sobreviver. O Tiago, meu filho, era tudo para mim. Não porque eu não tivesse mais nada na vida, mas porque eu escolhi que ele fosse minha prioridade. Trabalhei de diarista, de vendedora, de atendente de padaria, de faxineira em escritório, qualquer coisa que pagasse o suficiente para manter a casa em ordem e colocar comida na mesa. Nunca tivemos luxo. Nossa casa era alugada, pequena, 2 quartos, um banheiro, numa rua sem asfalto, no bairro Jardim Florence. Mas era limpa, era organizada e tinha amor, mesmo quando o dinheiro faltava. Mesmo quando eu tinha que escolher entre pagar a luz ou comprar carne. Mesmo quando eu ia dormir com fome para que ele pudesse comer. Eu me lembro de uma noite específica. O Tiago tinha uns 10 anos. Ele tinha pedido um tênis novo porque o dele estava furado e a água entrava quando chovia. Eu tinha prometido que ia comprar. Mas naquele mês, o aluguel tinha atrasado. E o dono da casa tinha batido na porta, ameaçando nos colocar para fora. Eu paguei o aluguel. E não sobrou para tênis. Quando eu disse para o Tiago que ia ter que esperar mais um mês, ele não reclamou. Só abaixou a cabeça e disse que tudo bem. Mas eu vi a decepção. E aquilo me partiu. Naquela noite, eu chorei no banheiro, com a mão tampando a boca para ele não ouvir. Chorei de raiva, de impotência, de vergonha. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. No dia seguinte, fui até uma loja de sapatos usados no centro da cidade. Revirei caixas até achar um tênis em bom estado, do número dele. Paguei R$ 15. Era tudo que eu tinha. Cheguei em casa e dei para ele. Ele abraçou o tênis como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. E naquele momento, eu prometi para mim mesma que ele nunca ia passar pelo que eu passei. Que ele ia estudar, que ele ia ter uma vida melhor,
que ele ia ser alguém. Eu me lembro do dia em que o Tiago passou no vestibular para Engenharia Civil na Unicamp. Foi em dezembro de 2009. Ele tinha 19 anos. Eu estava trabalhando quando ele me ligou, gritando pelo telefone que tinha passado. Larguei tudo, pedi licença para o meu chefe, saí correndo para a rua e chorei. Chorei ali mesmo, na calçada, com as pessoas passando e olhando sem me importar. Não era só orgulho, era alívio. Era a certeza de que todo o sacrifício tinha valido a pena, que ele ia ter uma vida diferente da minha, que ele ia conseguir o que eu nunca consegui, que ele não ia precisar acordar de madrugada para pegar ônibus lotado, que ele não ia precisar escolher entre comer e pagar conta, que ele ia ter escolhas. Fiz uma festinha pequena em casa, chamei as vizinhas, a dona Carmen, que mora do lado e sempre foi como uma mãe para mim, e a Jussara, que trabalha no mercado e me ajudava com o vale quando o dinheiro apertava. Comprei um bolo na padaria, refrigerante, salgadinho. Nada muito elaborado, mas foi emocionante. O Tiago estava feliz. Realmente feliz. Ele abraçou a dona Carmen e agradeceu por ela ter ajudado ele nos estudos quando eu trabalhava até tarde. Ele abraçou a Jussara e disse que nunca ia esquecer do que ela tinha feito. E ele me abraçou, forte, e sussurrou no meu ouvido: "Obrigado, mãe, por tudo." E naquele momento eu me senti completa. Só que a faculdade pública também custa. Não a mensalidade, mas o transporte, o material, os livros, a alimentação, as xerox, os trabalhos em grupo que exigem dinheiro para impressão, para modelo, para apresentação. E o Tiago precisava de um computador para fazer os trabalhos. Computador eu não tinha. E nem dinheiro para comprar um. Fui até uma loja de eletrônicos no centro. Perguntei quanto custava o mais barato. R$ 1.200. Eu ganhava 900. Como eu ia comprar? Pensei em pedir emprestado, mas não tinha para quem pedir. Pensei em fazer um empréstimo no banco, mas não tinha nome limpo. Então comecei a fazer horas extras. Aceitava qualquer plantão que aparecesse na clínica. Trabalhava aos sábados, feriados, o que fosse necessário. Às vezes, chegava em casa às 10 da noite, exausta, mal conseguia tirar os sapatos, mas me deitava na cama com a sensação de dever cumprido, porque meu filho estava estudando, meu filho ia se formar, meu filho ia ser alguém. Levei 6 meses para juntar o dinheiro, 6 meses trabalhando sem parar, sem descanso, sem folga. Quando finalmente consegui, fui até a loja e comprei o computador. Levei para casa, coloquei em cima da mesa do quarto dele e esperei ele chegar da faculdade. Quando ele entrou e viu, ficou sem palavras. Perguntou como eu tinha conseguido. Eu disse que tinha dado um jeito. Ele me abraçou e chorou. E eu chorei junto, porque aquele abraço, aquelas lágrimas valiam cada hora de trabalho, cada dor nas costas, cada noite sem dormir. Naquele período, a gente ainda conversava bastante. Ele me contava das aulas, dos professores, dos amigos que tinha feito, dos projetos que estava desenvolvendo. Jantávamos juntos quando dava. Eu fazia comida simples, arroz, feijão, bife, salada, nada muito elaborado, mas era feito com carinho. Assistíamos televisão no sofá, eu com as pernas para cima por causa do cansaço, ele com os cadernos no colo, estudando. Eram momentos simples, mas eram nossos. Eu me sentia necessária, me sentia vista, me sentia mãe. Tudo começou a mudar no 3º ano da faculdade. Foi em março de 2012. O Tiago conheceu a Bruna. Ela era de família com dinheiro. Morava num condomínio fechado no Cambuí, bairro nobre de Campinas, com portaria 24 horas, segurança, área de lazer com piscina, quadra de tênis, salão de festas. O pai dela era dono de uma construtora grande, dessas que fazem prédios comerciais, shoppings, conjuntos residenciais de luxo. A mãe não trabalhava, passava o dia na academia, no salão, em almoços com as amigas, em eventos sociais. A Bruna estudava arquitetura na mesma universidade que o Tiago. Bonita, loira, alta, magra, cheia de poses nas redes sociais, sempre com roupa de marca, bolsa caríssima, unhas feitas, cabelo escovado.
E meu filho se apaixonou. No começo eu achei bonito. Fiquei feliz por ele. Perguntava como ela era, se era gente boa, se tratava ele bem, se era séria, se tinha valores. O Tiago falava dela com os olhos brilhando. Dizia que ela era inteligente, que era diferente das outras meninas, que eles tinham planos juntos, que ela entendia ele, que eles se completavam. Eu sorria, fingia que estava tudo bem. Mas lá no fundo, um incômodo pequeno começou a crescer. Um medo que eu não sabia nomear. Um pressentimento ruim que eu tentava ignorar. A primeira vez que a Bruna veio em casa foi um desastre silencioso. Eu limpei a casa inteira. Passei pano no chão 2 vezes. Tirei o pó de todos os móveis. Lavei as janelas. Arrumei as almofadas do sofá. Coloquei flores na mesa. Fiz um bolo de fubá, o melhor que eu sabia fazer, com aquela cobertura de açúcar queimado que fica crocante. Coloquei a mesa com toalha, guardanapo de papel dobrado, tudo direitinho. Queria que ela se sentisse bem-vinda. Queria que ela gostasse de mim. Queria que ela visse que, mesmo sendo simples, a gente tinha educação, tinha respeito, tinha dignidade. Ela chegou de carro, um sedã prata que o pai tinha dado de presente de aniversário de 18 anos para ela. Desceu com uma bolsa caríssima pendurada no ombro, óculos escuros no rosto, salto alto, roupa de grife. Cumprimentou com um sorriso que não chegou nos olhos. Deu um beijinho no ar, sem encostar em mim, daquele jeito que gente rica faz quando quer manter distância. Entrou, olhou em volta, e eu vi. Vi o jeito que ela encolheu o nariz quando sentou no sofá. Vi como ela passou a mão no assento antes de sentar, como se estivesse verificando se estava limpo. Vi como ela evitou encostar na mesa. Vi como ela mal tocou no bolo, só comeu um pedacinho minúsculo e deixou o resto no prato, fingindo que estava satisfeita, mas claramente enojada. O Tiago não percebeu, ou fingiu que não percebeu. Ficou o tempo todo tentando puxar assunto, tentando fazer ela se sentir confortável, tentando mostrar que nossa casa era legal, que nossa vida era legal, que eu era legal. Mas eu percebi tudo. Cada gesto, cada silêncio, cada olhar de desprezo disfarçado de educação. Quando eles foram embora, sentei no sofá e fiquei olhando para o bolo pela metade, para o guardanapo dobrado que ninguém usou, para a toalha que eu tinha passado com tanto cuidado, para a casa que eu tinha limpado até doer, e uma tristeza enorme tomou conta de mim. Não porque ela não tinha gostado da minha casa, mas porque eu sabia, naquele momento, que eu estava perdendo meu filho, que ela ia puxar ele para um mundo onde eu não cabia, que ela ia fazer ele ter vergonha de mim e que eu não tinha poder para impedir. A partir dali, o Tiago começou a mudar, devagar, quase imperceptível no início. Ele passou a falar diferente, usava palavras que eu não conhecia, palavras em inglês, termos técnicos, expressões sofisticadas. Comentava sobre lugares que eu nunca tinha ido, restaurantes caros no centro de Campinas, bares sofisticados no Cambuí, viagens que a família da Bruna fazia para a praia no verão, para o frio no inverno, para fora do país nas férias. Ele começou a trabalhar como estagiário na construtora do pai dela. Ganhava bem. R$ 2.500 por mês. Melhor do que eu. Muito melhor. E com o dinheiro veio a vergonha. Ele parou de me contar as coisas. Parou de jantar comigo. Chegava tarde, ia direto para o quarto, trancava a porta, ficava no computador até de madrugada. Nos finais de semana, sumia. Passava o tempo todo com a Bruna, com os amigos dela, naquele mundo de gente bonita, rica, que nunca olhou para mim como igual. E quando eu tentava conversar, quando eu perguntava se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, se ele precisava de alguma coisa, ele respondia com irritação, com pressa, como se eu estivesse atrapalhando, como se minha presença fosse um incômodo. Um dia eu ouvi uma conversa pelo celular. Era uma tarde de sábado, eu estava passando roupa na sala. E ele estava no quarto, porta entreaberta, falando com alguém, provavelmente a Bruna. Eu não queria escutar, mas escutei.
Ele dizia que estava cansado de viver ali, que aquela casa era pequena demais, que era velha, feia, mal cuidada, que ele merecia coisa melhor, que assim que se formasse, ia sair dali e nunca mais voltar, que ia esquecer que um dia morou num lugar daqueles. Senti como se tivessem enfiado uma faca no meu peito. Fiquei parada no corredor, segurando a cesta de roupa suja, sem conseguir me mexer, sem conseguir respirar. Meu filho tinha vergonha de mim. Vergonha da casa que eu consegui manter de pé sozinha, pagando aluguel todo mês sem atrasar, limpando até brilhar, cuidando com todo o carinho que eu tinha. Vergonha da vida que eu construí para ele. Vergonha de mim. Não falei nada. Não confrontei. Engoli a dor e continuei. Continuei acordando cedo. Continuei pegando o ônibus lotado. Continuei trabalhando 12 horas por dia. Porque era o que eu sabia fazer. Seguir em frente mesmo quando tudo dói. Mesmo quando tudo desmorona. Mesmo quando parece que não vale mais a pena. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. O Tiago se formou em dezembro de 2013. A colação de grau foi linda. Aconteceu num teatro grande no centro de Campinas, cheio de gente, de famílias emocionadas, de formandos felizes. Eu estava lá, sentada no meio de um monte de gente, vestida com a roupa mais bonita que eu tinha, um vestido azul marinho que eu guardava para ocasiões especiais, que tinha comprado numa liquidação anos atrás e que cuidava com todo carinho. Chorei quando chamaram o nome dele. Chorei de orgulho, de felicidade, de exaustão, de alívio, de tudo junto. Meu filho tinha se formado. Meu filho era engenheiro. Tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha sacrificado, tinha valido a pena. Mas quando acabou a cerimônia, quando ele saiu com o canudo na mão, com o capelo na cabeça, sorrindo, ele mal olhou para mim. Foi direto para os pais da Bruna, que estavam lá também, todo arrumados, ela de vestido de festa, ele de terno, sorrindo, tirando foto. O pai dela colocou a mão no ombro do Tiago como se fosse o próprio filho. A mãe dela abraçou ele, beijou o rosto dele, fez questão de aparecer em todas as fotos. E o Tiago sorriu. Sorriu daquele jeito que ele não sorria mais para mim. Daquele jeito de quem estava orgulhoso, feliz, realizado. Fiquei ali, no canto segurando a bolsa, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber se devia me aproximar ou se devia ficar ali esperando. Até que a dona Carmen, minha vizinha que tinha ido comigo, que tinha pego o ônibus comigo, que estava sentada do meu lado no teatro, tocou no meu braço e disse baixinho: "Vamos embora, Marisa. Aqui você não é mais bem-vinda." E a gente foi. Saímos daquele teatro, pegamos o ônibus de volta para casa, sentei na janela, olhei a cidade passar, as luzes, as pessoas, a vida acontecendo e deixei as lágrimas caírem sem tentar segurar, porque não adiantava mais, porque eu tinha perdido meu filho e não tinha nada que eu pudesse fazer para trazer ele de volta. 3 meses depois, num sábado de março, quente, com sol forte, o Tiago me deu a notícia. Ele ia morar sozinho. Tinha alugado um apartamento no centro de Campinas, perto do trabalho, num prédio com elevador, portaria, garagem. Disse que precisava de independência, que era hora de crescer, que ele não podia mais morar comigo, que eu ia entender, que era o melhor para todo mundo. Eu não entendi, mas fingi que sim, porque era isso que eu fazia. Fingia, engolia, aceitava. Ajudei ele a arrumar as coisas, a separar as roupas, os livros, os objetos, as lembranças. Quando chegou o dia da mudança, ele colocou tudo no carro emprestado de um amigo. Eu fiquei na porta esperando um abraço, esperando um obrigado, esperando um olhar, esperando alguma coisa que mostrasse que eu ainda importava, que eu ainda era a mãe dele, que tudo o que eu tinha feito não tinha sido em vão, mas ele só acenou. Entrou no carro, ligou o motor e foi embora, sem se despedir, sem olhar para trás, sem nada. Fiquei parada na calçada até o carro sumir no fim da rua. A dona Carmen estava na porta dela, olhando, quieta.
Quando o carro sumiu, ela veio até mim, me abraçou e ficou ali comigo, sem falar nada, só segurando. E foi bom. Foi o único conforto que eu tive naquele dia, porque dentro de mim não tinha nada além de vazio. Entrei em casa, sentei no sofá e olhei para o quarto vazio dele. A cama ainda estava lá porque ele não quis levar. Disse que ia comprar uma nova, mais moderna, mais bonita, mais adequada para o apartamento dele. O guarda-roupa estava aberto, vazio, cheirando a naftalina. A escrivaninha que eu tinha comprado, usada quando ele entrou na faculdade, continuava encostada na parede, cheia de arranhões, mas firme. Tudo que sobrou dele naquela casa eram os fantasmas das coisas que eu fiz por ele. Das noites que eu passei acordada costurando uniforme escolar. Das vezes que eu comi só pão com café para que ele pudesse comer carne. Das promessas que eu fiz a mim mesma de que tudo ia valer a pena. E não valeu. Passei a semana seguinte no automático. Acordava às 5h30, tomava café, pegava o ônibus, trabalhava, voltava para casa, comia qualquer coisa, às vezes nem comia. Dormia cedo porque não tinha motivo para ficar acordada. Não chorava mais. Tinha passado da tristeza. Estava num lugar pior. Num vazio que não tem nome. Num buraco que não tem fundo. A dona Carmen tentava me animar. Dizia que era fase, que todo filho sai de casa, que era natural, que eu ia superar. Mas ela não entendia. Não era sobre ele ter saído. Era sobre como ele saiu. Sobre o desprezo, sobre a ingratidão. Sobre a sensação de ter sido usada e descartada como algo sem valor. O Tiago ligava de vez em quando. Uma vez por semana, às vezes a cada 15 dias. Conversas rápidas, superficiais, vazias. Ele perguntava se eu estava bem. Eu dizia que sim. Ele dizia que estava ocupado, que o trabalho estava puxado, que tinha muito projeto para fazer. Eu dizia que entendia. E a gente desligava. Sem conexão, sem afeto, sem verdade. Apenas duas pessoas cumprindo uma obrigação social. Apenas eu fingindo que não doía. E ele fingindo que se importava. Em maio daquele ano, ele me convidou para conhecer o apartamento. Disse que tinha arrumado tudo, que tinha ficado legal, que eu ia gostar, que ele queria me mostrar. Fui num domingo à tarde. Me arrumei, coloquei a mesma roupa que tinha usado na formatura dele, peguei 2 ônibus, caminhei 3 quadras debaixo de sol forte, suando, cansada, com a bolsa pesada, com os sapatos apertados. Cheguei no prédio. Prédio bonito, portaria com vidro espelhado, porteiro de uniforme. Dei meu nome. Ele ligou pro apartamento. Liberou. Subi de elevador. 3º andar. Apartamento 305. Toquei a campainha. Ele abriu a porta. Estava de bermuda e camiseta, descalço, cabelo molhado. Tinha acabado de sair do banho. Mal me abraçou. Me deixou entrar. E o que eu vi me deixou sem palavras. O apartamento era pequeno, uns 40 metros quadrados, mas estava impecável. Móveis novos, sofá de couro bege, mesa de jantar de vidro com 4 cadeiras, televisão grande na parede da sala, cozinha americana com eletrodomésticos modernos, fogão de inox, geladeira de 2 portas, micro-ondas, liquidificador, tudo novinho, quarto com cama de casal, guarda-roupa espelhado, criado mudo, abajur. Banheiro com box de vidro, espelho grande, bancada de mármore, tudo muito bonito, muito diferente da nossa casa. Muito acima do que eu podia dar para ele, ele me mostrou cada cômodo com orgulho. Falou do preço das coisas, de como tinha conseguido desconto na loja de móveis, de como a Bruna tinha ajudado a decorar, escolher as cores, combinar os objetos, deixar tudo harmônico. Eu ouvia, assentindo, sorrindo, dizendo que estava lindo, que ele tinha bom gosto, que eu estava orgulhosa. Mas por dentro estava sangrando, porque ali, naquele apartamento, não tinha nada meu. Nenhuma foto minha, nenhuma foto nossa, nenhuma lembrança da infância dele, nenhum objeto que eu tinha dado, nenhum rastro da mulher que criou ele. Era como se eu nunca tivesse existido. Como se aqueles 20 e poucos anos de dedicação tivessem sido apagados, substituídos por uma vida nova,
uma vida melhor, uma vida sem mim. Fiquei menos de 1 hora. Inventei uma desculpa qualquer, disse que tinha compromisso, que precisava ir encontrar a dona Carmen, que tinha prometido ajudar ela com uma coisa. Ele nem insistiu para eu ficar, nem ofereceu um café, nem perguntou se eu queria almoçar com ele, me acompanhou até a porta. Disse tchau. Disse que a gente se falava depois. E eu fui embora. Desci as escadas do prédio porque não quis esperar o elevador, porque precisava sair dali rápido, porque sentia que ia desmoronar. Cheguei na rua, olhei em volta, vi uma praça em frente, atravessei, sentei num banco debaixo de uma árvore e chorei. Chorei alto, sem me importar com quem passava, sem me importar com os olhares, sem me importar com nada. Chorei tudo que eu tinha segurado, tudo que eu tinha engolido, tudo que eu tinha fingido não sentir. Uma senhora idosa, que estava sentada no banco ao lado, veio até mim. Perguntou se eu estava bem, se precisava de ajuda, se queria que ela chamasse alguém. Eu disse que não, que estava tudo bem, que era só um momento difícil. Ela sentou do meu lado. Ficou ali comigo, em silêncio, só fazendo companhia. E aquilo foi mais confortante do que qualquer palavra que ela poderia ter dito. Quando voltei para casa, já era final da tarde. Entrei, fechei a porta, olhei para a sala vazia, para a cozinha silenciosa, para o quarto dele que já não era mais dele. E tomei uma decisão. Não ia mais correr atrás. Não ia mais ligar sem necessidade. Não ia mais perguntar como ele estava sem que ele perguntasse primeiro. Se ele quisesse falar comigo, ele que ligasse. Se ele quisesse me ver, ele que viesse. Eu não ia implorar por amor. Não ia implorar por atenção. Não ia implorar por nada. E foi exatamente o que eu fiz. Parei de ligar. Parei de mandar mensagem. Parei de perguntar. E sabe o que aconteceu? Ele nem percebeu. 2 semanas se passaram. 3. 1 mês. E nada. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhum sinal de que ele tinha notado minha ausência. Aquilo me machucou mais do que qualquer coisa que ele tivesse dito ou feito, porque confirmou o que eu já sabia. Eu não fazia falta. Eu era dispensável, eu era descartável. Mas a vida continua, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente acha que não aguenta mais. Continuei trabalhando, continuei pagando minhas contas, continuei acordando cedo e pegando o ônibus lotado. Só que agora tinha algo diferente dentro de mim. Tinha raiva. Uma raiva quieta, controlada, que queimava devagar. Raiva de ter sido tão boba, tão disponível, tão submissa. Raiva de ter achado que sacrifício era amor. Que se anular era ser boa mãe. Que aceitar desrespeito era ser compreensiva. Foi nessa época que eu comecei a fazer terapia. A clínica onde eu trabalho tinha um convênio com uma psicóloga, a doutora Fabiana, que atendia os funcionários com desconto. R$60 por consulta. Eu ganhava R$1.100 por mês. R$60 era muito, mas eu precisava conversar com alguém que não me julgasse, que não me dissesse que filho é assim mesmo, que não minimizasse a minha dor. Marquei a primeira sessão para uma quarta-feira de junho. Cheguei no consultório dela às 6 da tarde, depois do trabalho. Sala pequena, aconchegante, com sofá confortável, luz baixa, quadros na parede. A doutora Fabiana era uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, óculos de grau, jeito calmo, voz suave. Ela me cumprimentou, me ofereceu água, me pediu para sentar e perguntou: "O que te traz aqui, Marisa?" E quando ela perguntou isso, quando ela me olhou nos olhos com aquele jeito genuinamente interessado, eu desabei. Contei tudo, desde o começo. Desde o Rogério que me abandonou. Desde os anos de luta sozinha. Desde as noites sem dormir. Desde o Tiago que era minha vida inteira e que agora tinha virado as costas para mim. Desde a sensação de ter falhado como mãe, como mulher, como pessoa. Desde a vergonha de ter dado tanto e ter recebido tão pouco. Desde o vazio que tinha tomado conta de mim. E sabe o que a doutora Fabiana me disse?
Ela disse que eu não tinha falhado, que eu tinha feito tudo certo dentro das minhas possibilidades, mas que eu tinha esquecido de me incluir na equação, que eu tinha vivido tanto para ele que tinha parado de viver para mim, que eu tinha colocado tanta energia em ser mãe que tinha esquecido de ser Marisa, que eu tinha me anulado completamente e que agora era a hora de me reencontrar, de redescobrir quem eu era sem ele, de aprender a viver de novo, sozinha, mas inteira. Aquelas palavras mexeram comigo de um jeito profundo. Saí dali diferente, não curada, não feliz, mas com uma clareza que eu não tinha antes, com uma compreensão de que eu tinha valor, de que eu merecia respeito, de que eu não precisava aceitar migalhas de amor. E comecei a mudar, devagar, pequenas coisas. Voltei a cuidar de mim. Comprei uma roupa nova, um vestido vermelho que eu vi na vitrine de uma loja e que achei bonito. Pintei o cabelo, cobri os fios brancos. Comecei a caminhar de manhã antes do trabalho, às 5h15, 20 minutos pelo bairro, respirando o ar fresco da madrugada. Aceitei convites de colegas para sair. Fui ao cinema sozinha. Comprei pipoca. Assisti um filme romântico bobo e ri. E percebi que ainda era capaz de rir, que ainda tinha vida dentro de mim. Os meses foram passando. Junho, julho, agosto. O inverno chegou. Campinas fica gelada no inverno, principalmente de manhã cedo. Eu saía de casa com o casaco grosso, a respiração saindo em nuvens de vapor, o chão molhado de orvalho. O Tiago não ligou no meu aniversário. 57 anos. Dia 15 de agosto. Esperei o dia inteiro. Olhei para o celular 1000 vezes. Verifiquei se tinha mensagem, se tinha ligação perdida. Nada. Absolutamente nada. A dona Carmen percebeu. Veio em casa no final da tarde. Trouxe um bolo que ela tinha feito, vela de aniversário, refrigerante. A Jussara também veio. Trouxe brigadeiro e a gente comemorou. As três, ali na minha cozinha pequena, sentadas em volta da mesa, rindo de piadas bobas, lembrando de histórias antigas, de quando o Tiago era criança e brincava com o filho da Jussara na rua. E foi bom. Foi sincero. Foi real. Mais real do que qualquer ligação protocolar que o Tiago poderia ter feito. Em setembro, numa sexta-feira, às 7h30 da noite, o Tiago me ligou. Eu estava lavando a louça do jantar. Atendi no segundo toque, com as mãos molhadas, secando rapidamente no pano de prato. Ele estava diferente. A voz estava estranha, meio embargada, meio desesperada. Disse que precisava falar comigo, que era urgente, que ele podia ir até minha casa. Perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que preferia falar pessoalmente. Concordei, disse que podia vir. Ele disse que chegava em meia hora. Desliguei o telefone com o coração acelerado. Não de esperança, mas de medo. Algo tinha acontecido, algo grave, e eu não sabia o que era. Terminei de lavar a louça, arrumei a sala, fiz café, porque era isso que eu fazia. Preparava, organizava, cuidava. Ele chegou às 8h, bateu na porta. Abri, ele estava magro, muito magro, pálido. Os olhos fundos, com olheiras escuras, como se não dormisse há dias. A roupa estava amassada, o cabelo despenteado. Ele entrou sem falar muito, sentou no sofá, ficou mexendo nas mãos, nervoso, inquieto, olhando para baixo, incapaz de olhar para mim. Sentei na poltrona em frente a ele. Esperei. Não ia facilitar, não ia perguntar. Se ele tinha vindo até aqui, ele que falasse. E então ele começou. Disse que tinha terminado com a Bruna, que tinha sido há uma semana, que tinha sido horrível, que ela tinha dado um ultimato. Ou ele cortava relações comigo completamente, ou ela ia embora. Que ela dizia que enquanto ele tivesse vínculo com a pobreza, com o passado, com a vida que ele tinha antes, ele nunca ia crescer de verdade. Que eu era um peso, um fardo, uma vergonha. Que a família dele agora era a família dela. E que ele precisava escolher. E sabe o que ele fez? Ele aceitou. Ele topou.
Ele disse para ela que sim, que ia cortar relações comigo, que ia fingir que eu não existia, que ia apagar o passado, que ia construir uma vida nova, sem mim. Quando ele disse isso, quando ele admitiu em voz alta o que tinha feito, senti meu estômago revirar, senti vontade de gritar, de chorar, de bater nele, de perguntar como ele tinha sido capaz. Mas fiquei quieta, porque eu precisava ouvir o resto. Precisava entender o que tinha acontecido para ele estar ali, naquele estado, depois de ter me descartado tão completamente. Ele continuou. Disse que 2 dias depois de ter feito aquela promessa para Bruna, ele descobriu uma coisa. Descobriu, por acaso, numa conversa que ouviu entre o pai e a mãe dela, que a construtora estava falida, que tinha dívidas enormes com fornecedores, com bancos, com funcionários, que os últimos 3 projetos tinham dado prejuízo, que eles estavam vendendo patrimônio para pagar dívida, que o carro da Bruna já tinha sido vendido, que a casa no condomínio estava para ser vendida também, que tudo aquilo era fachada, aparência, mentira, e que a Bruna estava com ele porque ele era um engenheiro promissor, porque ele tinha futuro, porque ele estava começando a ganhar bem, porque ela precisava de alguém para sustentar ela, para manter o padrão de vida dela, para ser o novo provedor da família. Quando ele descobriu, quando ele confrontou ela, perguntou se era verdade, se ela sabia, ela riu. Riu na cara dele. Disse que claro que ela sabia. Que ele era burro, que ele era ingênuo, que ele tinha largado a única pessoa que realmente se importava com ele por nada. Que ele tinha trocado amor verdadeiro por status falso. E que agora ele ia ver como era ficar sozinho de verdade. Porque ela não ia ficar com um idiota que não servia nem para sustentar ela direito. E ela terminou com ele, ali mesmo, na frente dos pais dela, que não disseram nada, que só olharam para ele com desprezo, como se ele fosse nada, como se ele nunca tivesse sido nada. O Tiago terminou a história com os olhos cheios de lágrimas. Olhou para mim e disse que tinha sido um idiota, que tinha sido ingrato, que tinha sido cruel, que ele sabia que não merecia perdão, mas que estava ali para pedir mesmo assim, para dizer que sentia muito, para dizer que eu era a melhor mãe do mundo, para dizer que ele tinha errado feio e que queria consertar. Eu olhei para ele, para o meu filho, para o homem que eu tinha criado com tanto amor e que me desprezou com tanta facilidade, e senti muita coisa ao mesmo tempo: dó, raiva, tristeza, alívio por ele ter descoberto a verdade. Mas principalmente senti cansaço, um cansaço profundo, de carregar tanta dor, tanta rejeição, tanto abandono, de sempre ser a segunda opção, de sempre ser lembrada só quando não tinha mais ninguém. Respirei fundo, olhei nos olhos dele, olhos vermelhos, inchados, cheios de arrependimento, e falei, devagar, com calma, mas com firmeza: Tiago, você foi a minha vida inteira por mais de 20 anos. Eu trabalhei, suei, chorei, abri mão de tudo por você. De namoros, de amizades, de sonhos, de descanso, de saúde. Eu fiz de você a minha prioridade absoluta. E você me descartou. Me abandonou? Teve vergonha de mim. Me apagou da sua vida como se eu fosse um erro, um defeito, algo a ser escondido. Você me tratou como se eu não tivesse valor, como se tudo que eu fiz não importasse, como se eu fosse nada. E agora que você está machucado, que você está perdido, que você está sozinho, que você descobriu que as pessoas que você escolheu no meu lugar não te amavam de verdade, você volta. Mas não volta porque me ama. Não volta porque sentiu minha falta. Você volta porque está sozinho. Porque descobriu que o mundo lá fora é cruel. Porque percebeu que eu era conveniente, que eu estava sempre aqui, sempre disponível, sempre esperando. Ele tentou falar, tentou interromper, levantou a mão como se fosse dizer algo. Mas eu levantei a minha também, pedindo silêncio, e continuei. Eu te amo.
Sempre vou amar. Você é meu filho. Isso não muda. Não importa o que você faça. Não importa quanto você me machuque. Eu sempre vou te amar. Mas eu não posso mais ser aquela mãe que aceita qualquer coisa, que perdoa qualquer coisa, que se anula por qualquer coisa. Eu passei os últimos meses aprendendo a viver sem você, aprendendo a me respeitar, aprendendo que eu mereço dignidade e que amor sem respeito não é amor, é dependência, é submissão, é autodestruição. Se você quer voltar a fazer parte da minha vida, você pode. Mas não do jeito que era antes. Não com você me usando quando precisa e me descartando quando não precisa. Vai ser nos meus termos, com respeito, com consideração, com presença real, não com migalhas, não com sobras, não com pena, não porque você não tem mais ninguém, mas porque você escolheu, porque você valoriza, porque você entende que eu sou importante. Ele ficou em silêncio, limpou os olhos com as costas da mão, fungou. Assentiu devagar e disse com a voz falhando: Eu entendo, mãe, eu entendo, e eu vou tentar, eu vou mudar, eu vou provar que eu mudei, eu prometo. E eu disse: Então prova, Tiago, com ações, não com palavras, porque palavra eu já ouvi demais, promessa eu já ouvi demais, eu preciso de atitude, de presença, de respeito constante, não só quando você está mal, mas sempre. Ele concordou. Levantou do sofá, veio até mim e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, cheio de arrependimento. E eu deixei. Deixei ele me abraçar. Mas não retribuí com a mesma intensidade, porque ainda doía, porque ainda estava machucada. Porque perdão não é automático. Perdão se constrói, com tempo, com ações, com mudança real. Ele foi embora naquela noite ainda mais quebrado do que chegou. Mas eu fiquei inteira. Pela primeira vez em muito tempo, eu fiquei inteira. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Muito lenta. O Tiago começou a aparecer. De verdade. Ligava durante a semana. Perguntava como eu estava. Me contava do trabalho dele. Me convidava para almoçar. Aparecia no sábado de manhã com pão, com leite, com frutas. Pequenos gestos, mas constantes. E eu observava, testava. Via se era real ou se era culpa passageira. Teve momentos em que ele voltou aos velhos padrões. Sumiu por uma semana inteira. Não ligou. Não mandou mensagem. Esqueceu um almoço que a gente tinha marcado. E quando isso acontecia, eu não deixava passar. Eu ligava. Eu cobrava. Eu lembrava que respeito não é opcional, que eu não estava ali para ser lembrada só quando era conveniente. E ele ouvia, pedia desculpa, reconhecia o erro, consertava. Teve um dia, em novembro, que ele apareceu em casa num domingo de manhã. Trouxe ferramentas, disse que tinha visto que a torneira da cozinha estava pingando, que ia consertar. Passou a manhã toda consertando. Depois perguntou se tinha mais alguma coisa que precisava de reparo. Arrumou a porta do guarda-roupa que estava solta. Trocou a lâmpada da sala que tinha queimado. Organizou a caixa de fusíveis. E ficou para almoçar. A gente comeu arroz, feijão, bife, salada. Simples, mas juntos. Conversando, de verdade, sobre coisas reais, não sobre aparências. No Natal daquele ano, ele me perguntou se eu queria passar a ceia na casa dele. Ele tinha se mudado do apartamento do centro. Agora morava num lugar menor, mais em conta, mais dentro da realidade dele. Eu disse que ia pensar. E pensei. Pensei muito. Conversei com a doutora Fabiana sobre isso. Ela me perguntou o que eu queria. Eu disse que queria acreditar que ele tinha mudado, mas que tinha medo de me machucar de novo. Ela disse que eu podia ir, mas que eu devia manter meus limites claros. Que se eu sentisse qualquer desrespeito, qualquer desconforto, qualquer sinal de que eu estava ali por obrigação, eu devia ir embora. Sem culpa, sem medo, sem explicação. No final aceitei. Mas deixei claro que se eu sentisse que estava sendo tratada como peso, eu ia embora. Ele concordou.
Disse que entendia. Disse que ia fazer tudo para que eu me sentisse bem. A ceia foi no dia 24 à noite. Peguei um táxi para ir até lá, porque ele tinha se oferecido para me buscar, mas eu disse que preferia ir sozinha, para ter a liberdade de ir embora quando quisesse. Cheguei às 7 da noite. Apartamento pequeno, mas arrumado. Não tinha luxo, não tinha ostentação, mas tinha carinho. Ele tinha preparado tudo. Mesa posta com toalha vermelha, guardanapo dobrado, vela acesa. Tinha feito arroz, farofa, chester assado. Não ficou perfeito. A farofa estava um pouco seca. O chester estava um pouco queimado em cima. Mas ficou honesto. Ficou verdadeiro. A gente conversou. De verdade. Sobre o passado. Sobre os erros. Sobre as mágoas. Sobre o futuro. Ele pediu desculpas de novo. Não só com palavras, mas com olhos cheios de lágrimas, com voz embargada, com reconhecimento genuíno do que tinha feito. E eu aceitei. Não perdoei completamente, mas aceitei que ele estava tentando, que ele estava mudando, que merecia uma chance. Comemos, rimos, lembramos de histórias boas, de quando ele era pequeno e a gente assistia desenhos juntos no domingo de manhã. De quando ele ganhava prêmio na escola e vinha correndo me mostrar. De quando ele me acordava no meio da noite porque tinha tido pesadelo e eu deixava ele dormir do meu lado. E naqueles momentos eu sentia algo que não sentia há muito tempo. Senti que estava falando com meu filho de novo, não com um estranho, não com alguém que tinha vergonha de mim, mas com o menino que eu criei, o menino que eu amava. Não foi um final feliz. Não foi reconciliação mágica, não foi perdão completo, mas foi um recomeço. E às vezes recomeçar é tudo que a gente pode fazer. Hoje eu tenho 58 anos. 2 anos se passaram desde aquele dia em que ele saiu de casa sem se despedir. Ainda trabalho na clínica, ainda pego o ônibus lotado todo dia, ainda moro na mesma casa pequena. Mas agora eu sei quem eu sou, sei o que eu mereço. Sei que amor não é sacrifício sem limite, que ser mãe não é se anular, que dignidade não é egoísmo, que colocar limites não é falta de amor. O Tiago ainda faz parte da minha vida, mas de um jeito diferente, de um jeito mais saudável, de um jeito onde eu sou respeitada, onde eu importo, onde eu não sou só a mãe que resolve problema, mas a mãe que merece presença, que merece atenção, que merece amor de verdade. Ele me liga 2, 3 vezes por semana, não por obrigação, mas porque quer saber como eu estou. Aparece em casa todo sábado, traz alguma coisa, almoça comigo, conserta o que está quebrado, faz companhia. E quando ele fala comigo, quando ele me olha, eu vejo respeito, vejo reconhecimento, vejo gratidão. Eu não voltei a ser aquela mãe que fazia tudo, que se anulava, que vivia em função dele, mas construí um espaço novo, um espaço onde eu sou respeitada, onde eu importo de verdade, onde eu não sou descartável. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que amor não é sacrifício sem limite, que amor não é se anular, se apagar, aceitar qualquer coisa. Que ser mãe não é desaparecer, não é abrir mão de tudo, não é aceitar desrespeito em nome de um sentimento que só existe de um lado. Que dignidade não é egoísmo. Que colocar limites não é falta de amor. E que às vezes a maior prova de amor que podemos dar é ensinar as pessoas a nos valorizar, a nos respeitar, a nos enxergar. Naquele dia em que meu filho foi embora sem se despedir, algo morreu dentro de mim. A ilusão de que sacrifício é amor. A ilusão de que se anular é ser boa mãe. A ilusão de que eu não merecia respeito. Mas algo também nasceu. A consciência de que eu tenho valor, de que eu mereço dignidade, de que eu posso exigir respeito mesmo de quem eu amo, especialmente de quem eu amo. E o que ele descobriu depois mudou tudo. Não só para ele, mas para mim também. Porque eu descobri que eu podia sobreviver sem ele, que eu podia me reconstruir,
que eu podia ser inteira, sozinha. E essa descoberta me salvou, me libertou, me trouxe de volta para mim mesma. Hoje, quando eu olho no espelho, eu me reconheço. Vejo a Marisa que eu sempre fui. Não a mãe que se anulou. Não a mulher que aceitou migalhas. Mas a mulher forte, digna, que aprendeu que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Se essa história tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho.